Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e é muito bom ter a sua companhia aqui a cada manhã. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, nós já sabemos que ele era um médico, certo? Ele era um médico grego, um cristão gentil. Ele é o único autor gentil conhecido no Novo Testamento. Lucas era um companheiro e amigo íntimo de Paulo. Ele também escreveu Atos. Os dois livros estão em harmonia. E esse livro apresenta um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito. Foi escrito por volta de 60 depois de Cristo. E nós já estamos hoje no capítulo de número 24, o último capítulo. Mas antes eu quero orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado pela noite de sono, obrigado por esse lindo amanhecer, obrigado pela vida de cada um. Senhor, nós continuamos te pedindo uma bênção especial sobre cada um que faz parte desse canal, Senhor, e aqueles que vão chegar, aqueles que estão aqui pela primeira vez também. Senhor, continua nos abençoando, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo na nossa vida. Amém. Vamos ler então, se você puder pegar sua Bíblia, faça isso. E nós vamos para o capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, que é o último capítulo desse Evangelho, certo? Que tem um título aqui, Jesus ressuscita. Nós terminamos falando que as mulheres, elas veem onde José de Arimateia colocou Jesus e elas retornam para preparar as iguarias, as especiarias de unguento. E elas descansam no sábado. E diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Jesus aparece a 2 de seus discípulos, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús.
e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Assim termina o Evangelho de Lucas. E nós vemos aqui coisas maravilhosas. Olha o que diz aqui. Sobre os dois anjos. Do primeiro versículo ao versículo 9 do capítulo 24, aliás. Os dois anjos, dois varões com vestes resplandecentes. Eles perguntavam às mulheres por que elas procuravam no sepulcro alguém que estava vivo. Frequentemente encontramos-nos com pessoas que procuram Deus entre os mortos. Estudam a Bíblia como um mero documento histórico e vão à igreja como quem vai homenagear os mortos. Mas Jesus não está entre os tais. Ele vive. Jesus ressuscitou. E Lucas, ele faz tanto Lucas quanto Marcos, quanto Mateus, eles falam, o João também, os evangelhos falam da ressurreição de Jesus. Do privilégio que eles tiveram, aquelas mulheres quando chegam ali e que encontram o túmulo vazio, que elas voltam. Interessante que a gente percebe que aqueles homens não acreditaram na história das mulheres, no que elas voltaram dizendo, olha, Jesus não está lá. E nós encontramos com anjos, eles disseram que ele não estava entre os mortos, porque ele está vivo. Mas uma coisa interessante, Pedro, ele vai lá e ele constata que Jesus não está lá. E esse encontro de Jesus com esses dois que vão a caminho de Emaús, Jesus não permite que os olhos deles sejam abertos, porque queria ensiná-los também, mostrar para eles. E que experiência maravilhosa eles tiveram, tendo Jesus na casa deles. E interessante, que chama a atenção, é que eles pedem que aquele homem que vai acompanhando eles fique, porque já era tarde. Mas quando eles veem, eles percebem o que aconteceu, quem era aquele visitante, eles não têm mais receio da noite que se aproximava. Eles retornam. Para quê? Para falar com aqueles outros discípulos que realmente Jesus estava vivo, que eles tinham visto, tinha estado com ele. E que coisa maravilhosa! Imagine o susto daqueles discípulos quando Jesus chega diante deles e eles não querem acreditar. A alegria era tanta que travou a mente, travou os pensamentos. E Jesus diz, não sou eu. Vocês acham que espírito tem carne e tem osso? Me toque, olha as marcas. Jesus mostra as marcas. Que coisa maravilhosa. Como é maravilhoso a gente tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, para conhecer o Evangelho. Ah, mas irmã, mas eu já li a Bíblia tantas vezes. Leia de novo. Leia de novo. Há uma promessa de Deus. Jesus vai voltar. Jesus está vivo. E um dia ele vai voltar para nos arrebatar. Então pensa nisso. Medita na palavra de Deus. Se alimente com essa palavra nessa manhã. Eu agradeço a você que ficou aqui lendo e meditando esse Evangelho de Lucas. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não acompanhou desde o início, volta os vídeos. É muito bom ler a palavra de Deus. E nós vamos continuar com esse devocional Manhã com Palavra, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Deus continue te abençoando. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe, faça parte desse canal. Seja inscrito, seja inscrita, verifique a sua inscrição, ative o sininho das notificações, certo? É muito bom ter você aqui. E manda um comentário, manda dizer se você gostou de ler e meditar mais um livro da Palavra de Deus. Deus continue nos abençoando. Amém.